Soube por Augustus que Lenita continuava escondida, nos arredores de Paraíso, em uma cabana. Quando as carroças com o carregamento de café saíssem, seria a oportunidade perfeita para que ela se escondesse em uma delas e fosse para a cidade. Eu aguardava que ela conseguisse. O mês passou e com ele os meus sonhos de amor terminariam. Meu marido regressava. Dali por diante, voltaria às mesmas condições ou teria de pensar na fuga que Augustus me propunha. Muitas dúvidas me assaltavam a mente. Se eu estivesse grávida e José Maria mandasse meu filho ser educado longe de nós? Se ele, tendo concluído seus objetivos comigo, mandasse me matar? Comecei a ficar muito preocupada com o desfecho de meu próprio destino. Talvez desconsiderar a opinião de Augustus, que era a pessoa sensata, tenha sido um erro. Poderíamos ter fugido com tranquilidade para um lugar bem distante. Achei melhor que, antes que José Maria regressasse, Augustus parasse de me visitar. Pedi que ele deixasse de vir ver-me. Poderia parecer uma afronta se meu marido chegasse de surpresa e encontrasse o professor comigo. Na verdade, poderia complicar nosso argumento de que ele tinha vindo apenas me auxiliar algumas vezes. Eu pressentia que nosso encontro romântico tinha cumprido seu propósito. Em meu ventre, algo havia se modificado. Uma alma estava ali presa e cativa do novo corpo regressando à terra. Eu seria mãe. José Maria teria o herdeiro, já que ele não era homem para providenciar um, e Leôncio não se lembraria de nada, assim eu esperava. Em nossa última conversa, Augustus concordou comigo em ficar distante e, depois, se alegrou com minhas suspeitas de gravidez. Conversamos mais uma vez sobre a fuga. Seria desonesto levar algo da fazenda de meu marido, mas eu possuía algumas poucas joias e animais de montaria, com que meu pai me presenteara por conta do casamento. Augustus tinha herdado da família algumas casinhas modestas que lhe rendiam aluguel, não me recordo onde. Ele insistia que fôssemos começar a viver uma vida livre em nome do amor e do nosso filho. Prometi considerar sua proposta, embora soubesse dentro do meu coração que isso não iria acontecer. Meu pai e meu marido eram pessoas influentes, não nos deixariam em paz se fugíssemos. Viriam atrás querendo vingança, querendo duelos e mais violência. Eu amava muito Augustus e sabia que ele não teria chances em lutas corporais. E tinha a questão do herdeiro que eu carregava no ventre. Ainda em nosso último encontro, combinamos que ele remanejaria Lenita à cidade de lá algum lugar onde pudesse buscar notícias de seus filhos. Viajaria se preciso com ela até que se arranjasse um local seguro para alojá-la. Seria melhor que ela fosse logo, já tínhamos esperado tempo suficiente para não levantar suspeita. Lenita havia contado a ele que sabia que era pessoa livre e que em nosso país não existia mais escravos. Confirmei que tinha fornecido essa informação a ela e que achava uma injustiça que todos os escravos vivessem ainda sem saber disso. Havia tempo que tínhamos recebido o comunicado oficial do fim da escravidão, mesmo assim, os fazendeiros não tinham ainda organizado um plano de ação sem os escravos. Quem sabe por isso José Maria estivesse demorando, talvez estivesse decidindo o que fazer. Eu pensava que tudo o que nos acontecera naqueles dias de felicidade tinha sido muito profundo, talvez uma ligação de almas. Eu e Augustus nos reconhecíamos como almas afins, combinávamos nos pequenos detalhes, nos completávamos e eu me sentia importante para ele. Porém, conhecendo-o, pensava que ele retornaria à sua simples conformidade com as forças da vida contrárias aos nossos desejos. Que mais uma vez ele se submeteria à autoridade de meu pai, à empáfia de meu marido, às pressões da sociedade. Com certeza, ele consideraria as limitações da época em que vivíamos antes de tomar qualquer atitude, mesmo a nossa fuga. Descobri mais tarde que, na verdade, ele era capaz de muito mais em nome do meu amor, do nosso filho e de uma sociedade mais justa. Nem me lembrava de que tinha pedido a ele uma revolução. Só constatei isso depois.
meu marido regressou logo depois que recebeu minha carta comunicando a minha suspeita de gravidez e o acidente de Leôncio. Ele chegou muito rápido, foi o que pensei, acho mesmo que já estivesse a caminho. Foi para mim uma tristeza saber que ele estava de volta. Como tudo na vida passa e acaba, também meu sonho de liberdade terminava e com ele, minhas esperanças. A dura realidade era que José Maria não tinha a menor consideração por mim, não queria nem mesmo conversar civilizadamente. Estranho lembrar mais uma vez esse posicionamento dele, depois de conviver com a gentileza em pessoa, que era Augustus. Eu teria de viver sempre isolado em meu quarto. Leôncio despertava, pela primeira vez depois do acidente, mas não pude saber do que se lembrou. Eu estava sob tutela de meu marido que retomava a fazenda e se dava conta de tudo que tinha acontecido em sua ausência. Depois que José Maria retornou, tudo passou a acontecer de forma estranha demais, ou a minha percepção novamente se embotou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Por 3 dias estive fechado em meu quarto aguardando que ele me procurasse para saber como eu tinha passado ou como tinha conduzido as coisas por ali. Naqueles dias, não pude usar as outras partes da casa, nem sair do quarto, nem ler, nem mais nada. Eu tinha escondido alguns livros na minha cômoda de roupas e foi a minha sorte, porque pude relê-los em segurança angariando forças, quando não estava em prece. Passei praticamente os 3 dias orando e apreensiva quanto ao momento que teria de rever meu marido. Estava mesmo disposta a confessar meu erro e partir, mas não tive chance de conversar com ele. Ele não queria me ouvir. Quando veio ver-me, ele tinha sido informado de tudo que os escravos sabiam, ou seja, a fuga de Lenita, a queda de Leôncio e do trabalho que nos deu ficando inconsciente por semanas seguidas. Não sei o que lhe contaram sobre as visitas de meu professor e de meus familiares, o que era verdade. Ele entrou no meu novo quarto pela manhã, alguns dias depois que chegou, sem a preocupação de me cumprimentar ou perguntar o que quer que fosse. Eu ainda dormia. Ele me mostrou ao médico, que eu já conhecia, Dr. Freitas, e disse que esperaria pela constatação da gravidez. Foi repleta de indiferença a forma como ele me tratou. Eu era parte da decoração da casa, era mais uma boneca de luxo sobre a cama. Nem mesmo me cumprimentou, depois de tanto tempo fora. Sua empáfia tinha aumentado, seu olhar estava triste, ele sofria. Milena, este é Dr. Freitas, acho que já se conhecem. Ele está aqui para examiná-la. Preciso que ele confirme sua gravidez, disse após abrir a porta com estrondo. Bom dia, fez boa viagem de regresso, senhor meu marido. Disse com ironia na voz. Dr. Freitas era um homem sensato, mas não poderia confiar nele plenamente, então me calei, seguindo os sábios conselhos de Augustus, para que respondesse apenas ao que ele queria saber. Todas as perguntas sobre sintomas da gravidez foram afirmativas e ele, satisfeito, ia se retirar, quando resolvi puxar outro assunto para retê-lo. Já que estava ali, poderia servir-me de repórter. O senhor tem ouvido algo sobre minha mucama que fugiu? Fui eu mesmo a causa dessa fuga, ou melhor, sem pensar nas consequências do que fazia, eu a libertei, sinto muito. Inadvertidamente, comentei a ela sobre o decreto da princesa Isabel, a Lei Áurea. O senhor tem ouvido sobre a liberdade? Como os outros fazendeiros estão agindo? O médico passou a falar em voz baixa, com ares muito sérios que me fizeram desconfiar de que fosse uma mentira. Ele disse que a informação sobre Lenita ter fugido coincidia com o que ele sabia. Havia 2 dias que ele tinha constatado, como médico, a morte de uma negra que foi encontrada nos limites da fazenda de meu pai. Quando ele disse que ela morrera, nem pensei mais que fosse mentira. Meu coração ficou apertado de interrogações. Alguém a teria denunciado? Não teria dado tempo para ela fugir? Augustus estaria em perigo? José Maria teria algo a ver com isso? Porém,
Não pude externar minhas suspeitas. Meu rosto se contraiu em choque e chorei por pensar que Lenita havia morrido. Eu a tinha mandado para a morte. Não. Eu a tinha mandado para a vida e ela salvou-me por 2 vezes, entrando em meu lugar diante do monstro e buscando meu professor naquela noite. Estaria sempre em dívida com ela. Orei silenciosamente. Dr. Freitas quis me acalmar com palavras duras ditas num quase sussurro de sua voz rouquenha. Disse que cada um escolhe o seu destino e ninguém morre de véspera. Achei muito mau gosto que ele tivesse dito aquilo. Sabia que a morte de uma escrava não teria a menor importância para ele, mas para mim, aquela era uma amiga. Ele me estendeu um lenço e voltou a me examinar pedindo compostura. Disse que a gravidez era evidente e que poderia mesmo trazer mudanças no humor, como choros repentinos. Que era o curso natural da vida, sendo eu uma jovem e estando casada há pouco tempo era de se esperar que uma criança viesse. Ele disse também que os sintomas eram bem característicos, e que diria ao meu marido que sou muito magra e que seria bom fazer repouso e comer comidas especiais. Em sua avaliação recomendou que uma mulher de minha família viesse ficar comigo ou que eu fosse ficar com elas. Minha mãe, por exemplo, ou uma de minhas irmãs. Disse que me achou muito solitária. Aconselhou passeios ao ar livre. Como se eu pudesse sair. Não gostei nem um pouco da primeira ideia dele. O que eu menos precisava era de minha mãe dando palpites nas minhas refeições, mas pensando melhor poderia ser uma solução, pelo menos por aqueles dias. Engolindo a dor interna pela perda de Lenita, resolvi perguntar também pelo capataz. Eu não poderia demonstrar que gostava dela como uma amiga ou que ela era minha confidente e que foi solidária naquela condição de abuso em que eu vivia. O senhor viu Leôncio hoje? Como ele está? Ele respondeu. Ah! Desde a última vez que o vi está melhor um pouco, os ferimentos se fecharam e ele despertou, mas está muito fraco ainda para falar. Disse apenas alguns sussurros a José Maria, pareceram-me palavras de agradecimento. Não é qualquer patrão que cuida tão bem de um empregado assim, em um quarto de hóspedes. Na verdade, a senhora está de parabéns pelo acolhimento, já que seu marido estava fora. As palavras do médico foram maliciosas. Se ele sabia a situação que José Maria tinha com seu capataz não revelou. Eu me fiz, então, de desentendida. Foi uma emergência, os homens não conseguiam carregá-lo, pedi que colocassem na cama mais próxima. Mas ele vai voltar a andar e falar? Perguntei apreensiva. Não sei se voltará a falar normalmente, mas com certeza ficará com deficiência na perna. Se conseguir andar, cocheara visivelmente. Quando ele saiu do quarto me apressei em vestir algo e tomar, rapidamente, um suco que me aguardava sobre a mesinha. Depois saí do quarto, pé ante pé, para espionar mais uma vez, no final do corredor. O que seria dito a meu respeito? O que seria decidido para minha gravidez, para minha vida? Se Leôncio tinha acordado, teria se lembrado da noite do ataque? Sobre Lenita, será que falariam alguma coisa? Peguei alguns trechos da conversa, que não me pareceu nada boa. Falavam sobre minha gravidez e condições físicas. Fiquei ouvindo mais um pouco enquanto o doutor tentava explicar que eu era muito magrinha e que talvez precisasse de uma superalimentação. Falou ainda o médico que atestava minha gravidez pelos sintomas, eu estava com enjoos. Depois de uma longa pausa ou sussurros que não entendi bem, o médico começou a falar o que eu dissera a respeito de ter contado a Lenita sobre a Leáurea e perguntou em seguida ao meu marido se eu estava em meu juízo perfeito, porque ninguém havia ainda contando essa notícia aos escravos por ali. Claro, que isso seria feito, muito lentamente, à medida que outras soluções fossem propostas para resolver o problema da mão de obra. Era uma ordem imperial, não poderia ser contrariada. José Maria ponderou que eu não agia em juízo perfeito desde quando nos casamos. Sempre imaginando uma conspiração,
imaginando que era vigiada e que estaria presa. Ele nunca me proibiu nada, eu é que me isolava daquele jeito. Ele é que tinha sido enganado, casando com uma moça com sério problema de comportamento, ou pior, doente, estranha, calada. Sem atentar para isso antes, aceitou-me por esposa e agora viu herdeiro. Ele esperava que seu filho não herdasse essa característica da mãe. Conforme meu marido distorcia os acontecimentos, uma raiva que eu nunca sentira ia tomando conta de mim, um calor me subia aquecendo até os meus ouvidos, como se eles fossem estourar com aquelas mentiras. Era demais para mim. Agora, ele me achava uma louca. Sorri por dentro articulando uma vingança. Já que ele me queria louca, eu teria mesmo um ataque. Qualquer hospital para loucos seria melhor do que aquela fazenda. Pensei mais uma vez no vexame que meu pai passaria ao saber disso. Quem sabe José Maria não exigisse mesmo um ressarcimento nos negócios se o casamento fosse anulado. Acalmei meus ânimos quando falaram o nome Lenita. Acurei os ouvidos. O médico dizia agora que José Maria deveria mandar alguns homens procurar a escrava de nome Lenita. Constatei que o doutor mentira sobre a morte de minha amiga. Ela estava viva. Com certeza Augustus tivera tempo para encaminhá-la a um lugar seguro. Se Lenita tinha conseguido chegar a um local bem longe, talvez Augustus pudesse lutar por mim. Eu pensava o que ele poderia fazer. Contar a meu pai. Desafiar José Maria a um duelo. Adiantaria. Ele não era estúpido, confiava em sua inteligência. Aguçei mais um pouco a audição chegando próximo à porta para saber que os homens agora conversavam sobre uma rebelião. Escravos roubaram a fazenda e fugiram deixando um rastro de destruição por onde passaram. Acho que devaneei na parte mais importante dos acontecimentos. Que era quando falavam o nome da fazenda. Tentei ouvir mais, mas as vozes agora ficaram veladas, como se o que falassem fosse alguma doença contagiosa. O médico alterou um pouco a voz e perguntou. O professor que vivia com eles? Professor? Epa! Nesse momento percebi que só podia ser da fazenda de meu pai que falavam. Rebelião? Será que Lenita deixou escapar a notícia de que todos os escravos eram livres? Só poderia ser isso. Será que Augustus e meus familiares estavam vivos? Esse pensamento, ainda que rápido, me fez perder a resposta que, embora sibilada, se eu me esforçasse, poderia ter ouvido. Silenciei meus pensamentos enquanto ouvia mais sussurros, pedaços entrecortados de notícias, como as expressões. Negros rebeldes, ficaram sem trabalhadores, colheitas estragando no pé, casa grande saqueada, negócios arruinados. Num latino de segundo, sem nem pensar muito sobre o assunto, se era verdade que falavam da fazenda de meu pai ou não, entrei pela porta do gabinete, revelei minha posição de bisbilhoteiro e comecei a falar aos homens na sala tudo o que queria e o que não deveria. A revolta tomou-me o coração, não enxergava mais nada. Se Augustus tivesse morrido, eu viveria como prisioneira, novamente. Desconheci-me naquele momento. Eu era a personificação da raiva e da indignação. Nem mesmo os escravos rebeldes tinham tanta emoção contida. Foi como o estouro de uma boiada. Meus olhos insones e a minha figura descontrolada tinham desfigurado as características de mulher equilibrada que eu tentava cultivar. Aquela não era eu, era um ser desesperado em busca de uma luz. Revelar-me naquele momento, era como estar nua no meio de uma multidão. Assim me sentia, mas não pude parar, nada mais tinha sentido. Eu estava gelada, minhas mãos tremiam, mas dei 2 passos para o meio deles e falei como uma louca ressurgida do meu próprio quarto exílio. Enviei Lenita à fazenda de meus pais com a notícia de que todos os escravos já são livres. Pedi que ela contasse tudo a meu respeito também. Ela era testemunha de que vivo trancada como prisioneira em meu quarto, sem notícias de ninguém, sem poder sair.
Aproveitei que meu marido tinha viajado a negócios e que Leôncio se acidentara. Pretendo informar também aos escravos daqui que já são livres, mas vivo numa clausura, digna de uma prisioneira, doutor. José Maria não me deixa sair do quarto. Por favor, acredite em mim, não estou louca, estou desesperada. Digo que houve com minha família. Como estão meus pais, meus irmãos? Não podem me deixar sem notícias dos meus. Isso é cruel. Exijo que me conte a verdade dos fatos. A fazenda de meu pai foi saqueada. Por mais que perguntasse, não iria responder. Era como falar para uma sala vazia, minhas palavras voltavam com o eco vazio de minha mente. Quanto mais eu falava, mais parecia louca. José Maria só abanava a cabeça como se confirmasse suas suspeitas. Ele falou. A senhora baronesa, minha esposa, exagera, está visivelmente descontrolada, pelo que sei seus familiares vieram em visita na semana passada. Se vive em clausura, por que não se queixou a seu pai e ele não a levou de volta? Respondi ainda nervosa. Porque não quero regressar para lá. Quero minha liberdade e sei alguns segredos capazes de comprá-la. Meu marido ficou pálido de raiva contida ou empáfia, sua especialidade. Já pensava no que ele ia dizer para me contrapor, mas apenas se levantou da cadeira que ocupava e gritou por um escravo. Quando Tonho chegou, disse a ele, apontando para mim. Faça com que ela se cale. Depois disso foi um reboliço na sala. Eu corria do negro como uma criança que se esconde pelas frestas e embaixo dos móveis. O doutor queria me dar um sedativo, e José Maria, me matar. Foi um verdadeiro pega-pega pela sala. 2 homens correndo atrás de mim, até que Dr. Freitas conseguiu me agarrar. José Maria sorriu, remexeu as mãozinhas sobre a barriga arredondada e disse. Ela me deu uma boa ideia. Vamos mantê-la sedada. Esperamos o herdeiro nascer, depois veremos. O doutor remexeu em sua valise, encontrou um líquido, que entornou numa gaze e encostou no meu nariz. Em poucos segundos, meu mundo colorido ficou preto e branco e depois se apagou. Capítulo 12. Doença. A calma e a resignação auridas da maneira de encarar a vida terrestre e da fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Quando acordei no meu quarto, estranhei o silêncio do lado de fora. Parecia que todos haviam saído ou que faziam silêncio de propósito. Tudo parecia diferente ou eu não era mais eu mesma. Não me sentia mais dona de mim, minhas certezas tinham se dissipado. O bem-estar das semanas anteriores, quando experimentei estar ao lado da pessoa que mais amava na vida, tinha cedido lugar a um sentimento de inadequação, como se não conseguisse encontrar o meu eixo. Estranha sensação embotava meus pensamentos, como se não pudesse mais governá-los, como se aceitasse pacificamente uma triste e deprimente sugestão que surgia no fundo de minha alma. Vinha a minha ideia de que eu nunca sairia dali, que eu seria sempre infeliz, que eu seria morta após ter aquela criança. Lembrava-me do momento do surto, do desespero, do cheiro de éter invadindo meu ser, apagando minha vitalidade. O que teria acontecido enquanto estive desmaiada? Quanto tempo ficara dormindo? Não sabia, não poderia saber. Ninguém velava minha cabeceira. Esperei sem ouvir nada e o nada me invadiu como se eu não fosse nada também. Uma mulher numa distante fazenda cercada por corações que atraíram por interesses, prisioneira da condição inerente a mim traço ser mulher. Onde estaria Augustus? O que de fato teria acontecido na fazenda de meu pai? Tentei me levantar, mas minha cabeça rodou. A voz dentro da minha mente afirmava que eu era a pior das pessoas, a mais inconsequente,
que merecia estar passando por aquelas dores, que nunca poderia sair dali. Uma confusão de pensamentos, de carência e falta preencheram minha mente. Vi as consequências mais funestas desfilarem diante dos meus olhos. Se Augustus estivesse morto? E se meus pais soubessem da minha traição e ficassem a favor de José Maria? Se Leôncio levantasse e quisesse vingança? E se ele se lembrasse do que houve? Um gosto amargo preencheu minha boca, como se o éter ainda estivesse sendo absorvido pelo meu corpo. Quantas conjecturas pessimistas, quantas incertezas brincavam diante dos meus olhos. Eu não estava assim, não me sentia tão mal havia tempo. Lembrei-me dos livros de oração, mas estavam distantes, escondidos nas gavetas e eu não conseguia me levantar para conferir em o livro dos médiuns, se o que eu sentia poderia ser algum fantasma ligado a mim por meu estado emocional desequilibrado. Pelo que me lembrava, poderia ter deixado que a raiva me dominasse e com isso, poderia ter dado abertura a algum obsessor. Aos poucos, consegui erguer o corpo, recostei na cama e comecei a pensar com um pouco mais de clareza. Tentei controlar minha mente que estava ainda em redemoinhos, voltando ao passado e aos sentimentos depressivos, mas começava a me dar conta do que estava acontecendo. Eu recebi alguma influência espiritual, só poderia ser mais uma vez o fenômeno da espiritualidade começando a desarticular minhas certezas. Eu não estava sentindo aquilo antes de o médico ter entrado em meu quarto. Estava bem confiante de que José Maria poderia se tornar mais compreensivo comigo depois que soubesse da gravidez. Que fosse me ouvir, que pudesse receber Augustus. Que engano! Talvez, o pano embebecido que respirei tenha me tirado a lucidez, talvez tenha aberto alguns canais mediúnicos. Não sabia dizer o que seria, mas dentro da minha mente sentia que havia sugestões derrotistas que faziam eco com meus medos. Não sei por que acabei por me lembrar do Barão Castelnovo que, recentemente, desencarnara. Nas minhas aventuras do mundo invisível, Lenita comunicava-se como a baronesa falecida há muitos anos atrás, mas nunca tinha pensado no barão. Onde estaria ele? Certamente, por ali, sua fazenda, seus negócios, seu filho. Vendo tudo o que se passara na fazenda no último mês, com certeza, sendo como os homens de sua época, viria ali para cobrar minhas atitudes. Mentalmente, comecei a orar, já que minhas pernas não obedeciam para ir apanhar o livro. Pensei com carinho nas minhas amigas desencarnadas e em como poderiam me ajudar naquele momento, mas principalmente, pensei na aflição de um pai falecido, vendo seu filho insensível e cruel com a esposa e querendo que lhe pudesse adquirir alguns valores, como a bondade e a fé. Eu tirava isso por mim, que queria que meu filho, ainda não nascido, fosse tudo isso. Sem poder falar com ele, sem poder expressar sua ideia, vendo o que tinha acontecido naquele último mês, em pensamento, orei. Meu Deus, em sua soberana justiça, olha por nós ainda tateando no escuro da ignorância de suas leis. Aqui estou, Senhor, como sua filha diante das injustiças da terra, mas tenho certeza de que me destes tudo o que preciso para aprender. Venho pedir em minhas preces pelo espírito do Barão de Castelnovo, desencarnado aqui mesmo nesta fazenda. Que seus anjos de luz o estejam conduzindo à lucidez e ao aprendizado que deve encontrar além da vida. Se ele ainda está por aqui, se me sugere ideias, como li que é possível que um espírito faça, foi porque deixei-me conduzir pela falta de esperança e fé. Peço perdão a ele, se de alguma forma o ofendi com minhas atitudes, pensamentos ou palavras. Reafirmo minha fé no bem, na verdade e no amor. Assim seja. Depois da oração, experimentei harmonia e paz mental. Tão grande foi meu conforto, após aqueles momentos de falta de esperança, que senti sono novamente. Até aquela hora, ninguém tinha aparecido ou requisitando a minha presença, pelo que parecia já era o meio da manhã. Por mim mesma, eu não tinha forças para chamar as mucamas, nem para me levantar.
Ajeitei-me entre os travesseiros. Quem sabe não era apenas fraqueza pela ansiedade do momento que estava passando. Ou pela gravidez, não sei. Meus olhos se fecharam suavemente, piscando, piscando. O sono me veio como se um véu diáfano cobrisse meu olhar. Sonhei. Estávamos na fazenda Paraíso no meu tempo de infância. Na varanda meus pais conversavam distraídos numa cadeira que tínhamos do lado de fora do alpendre. Os escravos passavam cumprindo suas obrigações e a baronesa Terezinha estava ao meu lado, tocando meu braço, chamando meu nome e dizendo uma reza baixinho. Sorri. Junto dela havia uma senhora de cabelos brancos que descobri que se tratava da baronesa Marina Boaventura, com quem tinha conversado certa vez, pela mediunidade de Lenita, mas que nunca tinha visto, nem em fotos, como via a mãe de José Maria. Também estavam no local meus avós paternos, que ali tinham morado quando vivos, mas ficaram distantes como os outros parentes. Nunca tinha visto as duas amigas, mas, no sonho, eu as conhecia de longa data. Estranhos esses mecanismos do inconsciente, percebemos mais do que sabemos. A baronesa Marina orava baixinho e Dona Terezinha dizia que eu estava sofrendo influências de tristeza por causa de minha aflição daqueles dias. Ela estava tentando convencer José Antônio, seu marido e Barão Castelnovo, que estava próximo a mim. Ela me pediu para que eu não mais agasalhasse esse sentimento dentro do peito, porque me fazia muito mal. Tinha que mudar meus pensamentos, focar meus objetivos em sair dali, em vencer aquele tempo sem me deixar abater. Ela dizia, como uma mãe preocupada: minha filha, acalme seu coração. Esqueceu-se dos livros que leu. As orações no final do Evangelho. Tem o livro em sua cabeceira. Nessas horas mais difíceis precisará lê-lo com atenção e orar muito, com devoção. Sabemos que suas provas são difíceis, mas não pense que por não ter um parente encarnado por perto, está sozinha. Não está, estamos com você, velando seu sono, como amigos do espaço. Não será sempre assim. A vida tem altos e baixos, reviravoltas surpreendentes que nos beneficiam inesperadamente. Veja essa porta que se abre. Vi que se abria diante dos meus olhos os pórticos da fazenda Castelnovo. 2 pilares construídos imponentemente na estrada que levava à casa grande bem na entrada das terras de José Maria, encimados pelo brasão dos Castelnovo. Depois que se abriram os pórticos, vi-me dentro do salão principal, onde havia uma criança correndo e um homem gentil e protetor a amparava nos braços. Respondi entre soluços, levando as mãos ao rosto para enxugar as lágrimas de alegria que me invadiam o coração. Vejo. É aqui mesmo. O que é isso? Quem são essas pessoas que não distingo o rosto? Terezinha falou-me, calmamente. São o seu futuro, não desmanche por atos impensados, por desespero, por imprudência. Uma criança está no seu ventre, seja forte para abrigá-la bem. Já seu destino a leva próximo a essa porta. Espere. Ore. Lembro-me de ter pensado na razão pela qual tudo aquilo estava acontecendo. Comigo, toda dor não acontece sem propósito. Ainda envolvida pela psicosfera onírica, indaguei a minhas amigas do invisível. Por que estou passando por tudo isso? Por que não consigo viver minha vida ao lado da pessoa que amo? Foi a vez da baronesa Boaventura falar. Ela pediu que eu me lembrasse e realmente vieram algumas cenas na minha mente. Uma mata fechada, uma cabana na floresta, Lenita vestida como uma verdadeira rainha, com outro rosto, muito empoado. Vi-me preparando ervas, elixires e ungüentos. Fazendo amuletos de proteção e poções para o amor, assim interferindo no livre-arbítrio das pessoas. Marina disse. Veja os compromissos que gerou para sua vida com essas atitudes. Mostrou pessoas com as quais eu tinha de me harmonizar, hoje com outro rosto, postas em meu caminho para que eu as ajudasse.
Meu compromisso mais sério era com Lenita. A baronesa disse que o meu problema com ela se explicava porque antes fomos responsáveis por levar uma pessoa ao suicídio, o que tinha nos deixado um débito muito grande perante a lei de Deus. Que eu orasse muito a Deus pedindo que pudesse me ajustar perante minha própria consciência. Disse, em sua voz doce, que o suicídio não é solução para os problemas, é antes um agravamento para o espírito que contraria as leis da vida e de Deus, ficando preso ao ato horrível de sua morte pelo tempo que ainda precisaria cumprir na terra. Os suicidas muitos sofrem, até que entendem que o nada e o fim que procuravam não existem porque somos imortais. Muitos deles se julgam vivos ainda, frustradores em seu intento de morte, presos aos despojos carnais, mas já libertos no mundo espiritual, numa confusão mental que pode durar séculos sem explicação. Ela ainda acrescentou: minha filha, ore ao Pai para sair das influências dos espíritos ignorantes da lei de Deus. Peça socorro a Deus. Perguntei sobre o barão Castelnuovo. Seria ele um desses ignorantes? E ela retomou a explicação. Sim, o pai de José Maria não quer deixar seu antigo quarto. Muitos anos sofreu estando acamado e agora acredita-se ainda doente. Ore muito por ele, precisa de nossa ajuda. De alguma forma ele prejudica a todos por seu apego à materialidade. Depois, ela falou que eu esperasse e orasse diariamente pela minha libertação porque aqueles dias de aflições estavam se findando. Disse que ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para me ver feliz e bem, porque havia um espírito muito querido dela retornando ao plano físico, como meu filho. O sonho foi ficando confuso, como todo sonho desvaneceu-se em pensamentos sobre encontros e desencontros na terra. Eu questionava, mentalmente, se seria verdade. Estivera me encontrando com as duas amigas do invisível. Como elas poderiam estar sabendo de tanta coisa? Racionalizando os conselhos que acabava de ouvir, fui retomando a consciência de minha situação, paulatinamente. Quando consegui despertar por completo, estava suando, minhas bochechas deviam estar muito vermelhas e o meu coração acelerado. Continuei vendo um vulto em meu quarto, mesmo com a luminosidade da alta manhã. A silhueta amiga me sorria, enquanto se desvanecia no fundo do quarto. Minhas amigas me diziam adeus, ou assim pensei que fosse. Tinha sonhado com elas vivamente. Como poderia ser aquilo? Uma identidade de almas, uma força divina, uma ajuda espiritual. Eu estava agora confiante de que muita coisa ainda aconteceria e mudaria em minha vida. Eu acreditava mais em mim mesma. Nem percebi que meu corpo não estava mais pesado. Voltei a me sentar na cama sem esforço. Parecia que eu tinha tomado um influxo novo de energia e consegui me levantar, sorrindo para o dia que já ia alto. Com o olhar, conferi em um giro pelo quarto. Tudo normal, aparentemente, os vultos tinham sumido. Com certeza, eu me livraria daqueles problemas, e quem sabe, até no futuro viesse a rir deles. Analisando os conselhos que tinha recebido durante aquele sonho, me fez pensar que estivera afastada das orações e enfraquecida interiormente quando me senti influenciada pelo barão Castelnuovo. Eu mesma permiti aquela aproximação, até mesmo convidei. Quanta imprevidência de minha parte, depois de tudo que tinha estudado. O que seriam aqueles pensamentos? Eu estava confusa, decepcionada com José Maria e sem notícias de meus parentes e de meu amor. Constatei que Deus não me desampararia, só precisava ter calma e, pensando bem, poderia agradecer a oportunidade de me levantar da cama naquela manhã. Chamei as escravas para me ajudarem, mas ninguém apareceu, então vesti sozinha o vestido comprido, costume da época, que escondia meu corpo. Tinha deixado algumas partes dos espartilhos sem apertar porque não consegui sozinha, mas no resto, estava confortável. Resolvi sair do quarto, pedir comida e chamar por meu algoz para saber o que tinham decidido para mim naquela manhã. De forma completamente nova para mim,
O sonho com minhas amigas do mundo espiritual tinha renovado minhas forças e esperanças. Tinha renovado e reafirmado meu amor e minha vontade de lutar e de viver. Dr. Freitas estava ainda de plantão pela casa, esperando que eu acordasse. Mais remédios seriam ministrados nos horários e eu tinha de me submeter, me acostumar e não reclamar ou protestar. Tomei-os contrariada, pois eu sabia que me tiravam a lucidez, mexiam com o meu estado emocional, davam sono. O gosto era horrível e sempre fazia careta e tinha enjoos quando tomava. Descobri, no meio daquela tarde, que, daquela hora em diante, seria tratada como grávida e louca. Seriam aqueles remédios uma vingança pelos que eu tinha dado a Leôncio. Mistérios que nunca saberia. Meu marido com certeza tinha conseguido convencer o doutor a dar esse diagnóstico por causa de minha revelação da tarde do dia anterior. Com certeza, estaria pagando ao médico para me vigiar, para ficar em silêncio, para testar minha loucura. Fiquei pensando sobre isso. Por que José Maria não destruía, simplesmente, o documento e desfrutava da herança natural? Certamente, o testamento tinha estado nas mãos de um advogado antes de ir parar na gaveta do escritório dele. Esses foram meus pensamentos lúcidos daquela manhã. Depois fui ficando com sono novamente, tudo confuso em meu peito. Insegurança e sensibilidade excessiva me faziam chorar por qualquer motivo. Não sabia se ainda seria influência espiritual ou não. Se seriam apenas os remédios mesmo. Enquanto não sabia bem o que estava acontecendo comigo, Dr. Freitas me avisou que meus parentes estavam vivos e bem. Queria perguntar por Augustus, por Lenita, mas não tinha forças. Meus olhos não paravam abertos, meus braços pareciam pesados, minha cabeça pendia para o lado e uma escrava ajeitou-me umas almofadas sob as costas. Novamente adormeci. Fui comunicada mais tarde sobre nossa ida, no dia seguinte, até a fazenda de meu pai, pois meu marido precisava avaliar o prejuízo. Não sei por que eu iria junto. Talvez fosse recomendação médica ou comprovação de minha insanidade. Talvez ele quisesse me devolver e pedir o dote de volta, ou poderia dizer ao meu pai que insuflei a rebelião ou, simplesmente, me deixar aos cuidados de minha mãe enquanto estivesse grávida como sugeriu o doutor. Com certeza José Maria pensava que com a fuga dos escravos e roubo ao patrimônio de meu pai, o caso se tornara bem sério. Precisava ser estudado de perto. Para isso ele era rápido e eficiente. Sem os escravos, nada de colheita. Sem a colheita, adeus aos rendimentos. De que adiantava a fazenda se não dava lucros? Uma atitude deveria ser tomada e bem rápido, talvez por isso ele tenha se demorado em viagem, talvez trouxesse alguma solução para a situação dos escravos como pessoas livres. Não poderia contrariar uma ordem imperial por muito tempo. Essas conclusões eram conjecturas minhas. Não ousei perguntar nada a ninguém, com medo de que cancelassem minha ida. Tomaria os remédios, para que pudessem fingir que eu era louca, tudo bem. Meus familiares me conheciam o suficiente para não acreditarem naquela farsa. Quando chegasse lá, lutaria contra os sedativos para manter os olhos abertos. Lutaria para controlar os pensamentos com todas as forças do meu ser. À noite, perdi o sono. Era uma fresca madrugada em que o luar invadia meu quarto, mas não tinha forças para ir até a varanda admirar a luz azulada e amiga. Fiquei lembrando do meu amor, da noite em que estivemos juntos, das semanas que se seguiram. Por que não aceitei a sugestão dele e fugi? Por que permanecer naquela situação dando asas à loucura de meu marido? Por que arriscar que meu filho fosse criado perto de um monstro sem escrúpulos? No fundo eu tinha um pressentimento de que algo ruim aconteceria em breve. Não sabia o que seria. A lua tão linda me fez lembrar da fala de meu professor, que sempre foi tão sensato, enxergando onde eu não conseguia ainda ver. Havia poucas semanas, ele me tinha dito: não posso permitir que fique nessas condições. Isolada no quarto.
sem poder nem mesmo usar a biblioteca, sem o alimento necessário. Na casa de seu pai eu sei, será muito duro regressar como uma mulher separada, mas não lhe faltará liberdade pela casa, as roupas sempre novas, a comida farta. Você será uma senhora separada com uma vida digna, Milena. Permita-me ajudar. Respondi com a minha impertinência que ele já conhecia. Não posso, meu querido, viver com meus pais novamente. Não conseguiria encará-los. Eles me fariam sentir vergonha do sentimento por que tenho nutrido por você. Não conseguiria conviver com eles e com você na mesma casa sem poder tê-lo como marido. Augustus, quero minha liberdade. Aceitar as opiniões de minha mãe e as ordens de meu pai novamente. Não dá mais. Eles não permitiriam que nos encontrássemos. Milena, pensa junto comigo. Nós decidimos ficar juntos, não foi? Resolvemos contrariar as pressões sociais a que tivemos de ceder antes de nosso filho acontecer. Então, não há lugar mais para a baronesa Castelnuovo, título que você nunca quis. É preciso abrir mão de algo para seguir adiante. Deixe para trás a senhora de escravos, mesmo porque não há mais escravos. Sinto que você não se aceita, senão como baronesa. Este título, em breve, também perderá o valor. É inevitável que todo o sistema econômico venha a mudar, não podemos mais ficar aqui. Tenho, como disse antes, umas casinhas pequenas. Posso dar aulas, nós nos estabeleceríamos longe dos olhares de todos. Seria uma vida modesta, mas nosso filho poderia crescer junto conosco, cercado de carinho, disse, com voz lamentosa, pois sabia de minhas negativas. Não posso, Augustus, nosso filho seria um bastardo. Sofreríamos perseguições e vinganças em nome de minha reputação de baronesa. Ninguém nos respeitaria. Quem tomaria lições com um professor que vivia em situação que contrária às leis da sociedade? Pense no destino que estamos selando para o pequeno. Não ter nada nessa vida. Reputação ou nome. Além de que, tenho um pressentimento, uma intuição, de que tenho compromisso com essas pessoas daqui. O sofrimento que passei aqui não foi em vão, foi um resgate. Ele contemporizou, como sempre, clareando minha visão um pouco exagerada da realidade. Se foi resgate já passou, podemos seguir livres, por favor, Milena, reconsidere sua escolha. As palavras dele foram sumindo em minha memória e as lágrimas escorreram por meus olhos. Apesar de firme em suas propostas e ideias, ele sempre considerava meu ponto de vista e acatava minha escolha. Agora, pensando nisso, voltei a me questionar. Por que não ouvi? Por que seguir com essa farsa que José Maria inventara? Por que não desmascarava e denunciava Leôncio como um monstro que era? Pensei profundamente no que tinha movido aquela minha decisão de ficar. Teimosia, vergonha de expor minha condição e orgulho por não querer perder o status de baronesa, de mulher casada. Com muita raiva de mim mesma, voltei a adormecer e acho que nem sonhei nada. Parecia que tinha apenas piscado os olhos, mas quando os abri, o sol já ia alto no céu. Fiquei ainda na cama, se me levantasse tomaria novamente os remédios. Senti forte enjoo e não tive como ficar mais na cama. Tudo começou de novo, doses e mais doses, colheres e mais colheres de sedativos. Eu ainda não sabia que o médico aumentaria, gradativamente, a frequência das doses dos tais sedativos e que isso me deixaria realmente fora do ar, apagada, com o olhar esgazeado. Começou a se multiplicar a ação do remédio 1 hora antes da nossa partida para Paraíso. Acho que, assim, José Maria pretendia provar sua tese de que eu estava louca. As colheradas me deixavam enjoada e tonta, mas não tinha jeito. Freitas ficava ao lado da cama para se certificar de que eu tomasse tudo a cada hora. Ele queria saber o que eu estava sentindo. Quando dizia enjoo, ele parava por um tempo. Usei isso a meu favor. Então, a comitiva partiu para a fazenda de meu pai.
a louca, o médico e o marido. Nenhum escravo ou criado nos acompanhou, eu nem sabia mais como chamá-los. Não sei como José Maria tinha conseguido que Dr. Freitas nos acompanhasse. Será que estaria pagando até que ele provasse que eu estava louca? Descobri pelo que falavam os homens dentro da carruagem, que Leôncio se levantara, mas estava lento ao caminhar e isso tinha a deixado muito triste. Sua perna ficaria, irremediavelmente, coxa e ele também apresentava problemas na fala, mas estava vivo e se levantara naquela manhã, chamando para si a responsabilidade de cuidar de tudo em Castelnovo, mesmo sem conseguir sair do quarto. Pelo que entendi, não se lembrara do dia do tombo. O médico passou a falar da abolição e soube que muitas fazendas estavam contratando pessoas, até mesmo crianças, outros estavam arrendando a terra. Meu marido pretendia esconder a informação quanto pudesse, até que toda a colheita estivesse a caminho do comprador. Por enquanto, ninguém por lá ficaria sabendo sobre a liberdade, nem das ideias revolucionárias de Lenita, nem mesmo Joelma sabia que era livre. Em Castelnovo nada mudara, os escravos continuavam escravos e o marido continuava o senhor do destino de todos. Até quando conseguiriam protelar as ordens imperiais? À medida que a charrete se afastava dos portões imponentes, eu pensava que na Fazenda Paraíso tudo estaria diferente, como estariam todos. No embalo dos animais, onde tudo sacudia, eu pensava no bebê e tentava, desesperadamente, me manter acordada por mais alguns metros, mas o balanço foi dando um sono irresistível, nem a possibilidade de rever Augustus me fazia abrir os olhos. Por um lado foi bom. Dormindo, as novas doses de remédios tiveram de esperar que eu acordasse para abrir a boca. Percebi isso e me deixei ficar debruçada nos ombros de Freitas. De modo que quando chegasse à fazenda de meu pai, finalmente, estaria apenas com cara de sono, mas não de todo fora do ar. Tinha percebido também que quando os enjoos persistiam, ou eu os exagerava fazendo vômito, o doutor suspendia as doses argumentando que poderia ser ruim para o bebê. Fui fazendo então as duas estratégias, dormia e enjoava exageradamente. Meu marido, que sempre se mantinha calado ao meu lado, sem assunto comigo ou com quem quer que fosse a meu respeito, daquela vez resolveu aproveitar para se gabar, afirmando que desde as núpcias esperava ansioso por essa notícia da gravidez. Tagarelava inventando as mais asquerosas mentiras, sobre como antes daquele meu surto, nós nos dávamos bem, mas que eu tinha ficado mais arredia nos últimos meses, quando ele começou a me cobrar um filho e herdeiro. O que ele nem suspeitava era que eu tinha enganado Leôncio naquela noite com a ajuda de Lenita. Leôncio não se lembrava do que houve realmente, do que bateu em sua cabeça, mas poderia ter se lembrado de quando tinha bebido e me procurado em meu quarto. Informação suficientemente boa para justificar a gravidez. Ao que parecia, meu marido estava bem com a notícia, nenhuma suspeita sobre Augustus, embora, com certeza, os escravos deveriam estar comentando que mandei chamá-lo várias vezes. Pensei por alguns instantes se seria justo enganar, daquela forma a todos, com uma criança que não era legítima, nem herdeira. Meus pensamentos desse tipo sumiram quando cochilei. Chegamos. Minha mãe veio nos receber, o que era bem incomum. Geralmente, não saía do salão, mas naquela situação sem escravos, ela mesma veio ver-nos do lado de fora da casa. Depois, duas de minhas irmãs que eu não via há tempos, vieram me abraçar, estavam crescidas, com ar de mocinha. Eram bem mais novas que eu, mas também já tinham um futuro selado. Casar-se-iam com outros fazendeiros ou herdeiros de títulos de nobreza. Senti um suave conforto em meu coração ao ver mesmo o rosto carrancudo de meu pai. Meus olhos, ainda que obnubilados pelos medicamentos, adquiriram um brilho característico de felicidade. Era um alívio estar ali, meu professor tinha razão, entre eles eu me sentia protegida. Vejam quem veio, por fim, nos visitar. É Milena, disse minha mãe, com sincera felicidade.
Eles não sabiam que eu tivera de vir junto com meu marido, para comprovar minha insanidade. O médico me seguia de perto, mas não podia, diante da minha família, continuar ministrando tantas doses de remédio. Eu teria de ser uma grávida enjoada mesmo e não a louca, como eles queriam. Assim que pisei na fazenda de meu pai, percebi as mudanças. A senzala estava no chão, destruída. No lugar dela começavam a limpar o terreno para construir algumas casinhas de madeira. Busquei Lenita com o olhar, mas não vi nenhum negro do lado de fora. Como eles estariam se virando sem os escravos? Entendi a gravidade do que tinha feito, mas não sentia remorsos por isso. A verdade era que a princesa já tinha assinado o papel havia alguns meses e aquilo que vivíamos era uma sociedade falida, fadada a terminar. Só ultimei as coisas. Entrei em casa e corri os olhos pelo salão, pelos bibelôs e tentei conferir a prataria. Estava tudo diferente. Parecia que um furacão tinha passado por lá e levado tudo de valor. O quadro de meu pai era a única coisa que permanecia no lugar. Os móveis também estavam intactos, mas me pareceram empoeirados, como nunca havia visto antes. Sem o braço negro para limpá-los, estavam longe do glamour de outros tempos. Era tudo tão limpo e arrumado, nada fora do lugar, prataria polida, chão brilhante, móveis impecáveis. Éramos nós que destoávamos com nossa algazarra infantil. Mina veio correndo da cozinha, a pretexto de trazer a limonada que minha mãe tinha pedido para os que chegavam da estrada empoeirada. Estava um dia muito seco, comum no outono. Experimentei grande felicidade ao vê-la e lágrimas vieram-me aos olhos. Atirei-me em seus braços, sabendo que ao menos ela não tinha deixado a minha família. Também, para onde ela iria sendo já idosa? Na verdade, ela já era livre desde a lei do sexagenário. Ninguém disse nada sobre eu abraçar uma negra no meio da sala, nem podia, a saudade era maior que o recato. Todos sabíamos que ela não era mais escrava, mas o preconceito ainda era o mesmo, não tinha sumido por causa de uma lei assinada. Esta questão, o preconceito, eu pressentia que demoraria muito ainda para sumir de todo. A cor da pele seria ainda muito discriminada, mesmo que eles fossem homens livres. Eu me lembrei das aulas de Augustus e de como tinha sido difícil para eu entender que todo negro era, exatamente, como o branco, carne, osso e alma. Depois que estudei a reencarnação, pude entender mais profundamente ainda, que um dia já podemos ter estado em qualquer cor de pele. Minha mãe me ajudou sem querer, fazendo 1000 perguntas ao Dr. Freitas e deixando-o ocupado. Se eu estava doente, o que eu tinha? Por que ele tinha vindo junto? Perguntava todos os detalhes da minha doença. Enquanto os dois conversavam, eu pude falar baixinho com minha mãe do coração. O que houve aqui, mãezinha? Indaguei a Mina, pessoa em quem eu mais confiava. Saber dela seria ter certeza de receber somente os fatos, sem manipulações e interesse. Eu tinha descoberto essa característica das pessoas ao meu redor. Distorcer informações para tirar vantagens. Os negros se rebelaram dizendo que eram livres. Foram embora. Não tem ninguém para cuidar da casa. Mina ficou para fazer a comida, assim a sua mãe não passa fome. Depois de um breve silêncio, ouvi quando ela disse: a menina tá doente. Tá com o olhar triste. Abracei a minha negra com força. Se ela soubesse da metade do que eu havia passado, o quanto havia sofrido nas mãos do tirano do meu marido. Se ela soubesse que tinha mandado Lenita buscar o professor. Onde ele estaria? Meu coração estava sangrando por não encontrá-lo de pronto à minha espera. Não podia perguntar por ele sem uma justificativa para minha curiosidade. Estou bem, Mina, só me forçam a tomar remédios de que não preciso. Exclamei com esforço e emendei em sussurros. Onde está Lenita? Eu a mandei para cá com a notícia da liberdade. E Augustus?
Onde ele está? Virei o corpo, hipnotizada pela possibilidade de vê-lo, e foi exatamente isso que aconteceu. Se havia algum resquício de remédio em meu corpo atrapalhando meus pensamentos, naquele momento tudo se desfez pelos suores de minhas mãos, pelas lágrimas de meus olhos, pelo meu corpo todo trêmulo de esperança. Ele entrava pela porta que vinha da biblioteca. Esqueci minha condição de esposa daquele desgraçado e corri para Augustus. Se eu estava desequilibrada, não poderia me cobrar nenhuma coerência. Descobri que eu tinha perdido o juízo por não querer o fugir com ele, por ficar longe de seu olhar, por não acatar seus conselhos ou qualquer coisa que viesse dele. Havia algumas semanas apenas que não nos víamos, mas retornar à condição de prisioneira me fez sentir a diferença como era tratada por ele. Augustus. Falei ao cumprimentá-lo, aproximando-me. Os olhares dos presentes não nos acompanharam. Mesmo assim, o professor foi o mais comedido possível diante de meu choro em excesso, refeitos dos remédios ou da emotividade exagerada pela gravidez. Mesmo ele estando contido, tremeu ao tomar minhas mãos para beijar. Tentando disfarçar a emoção, exclamou alto: "Estou feliz em saber que nada aconteceu em sua fazenda e que a senhora está bem, baronesa", e sussurrou ao beijar minhas mãos, algo que só eu pude ouvir estando ele bem perto de mim: "Diga-me que está tudo bem com você e com o pequeno." Disse que sim com a cabeça, e nossos olhos nos traíram, pois nos encaramos com ternura. Para mim seria fácil justificar as lágrimas pela teoria da loucura que meu marido tentava me imputar, mas ele disfarçava como podia. Ninguém prestava atenção às nossas ternuras, exceto talvez José Maria, que olhava em nossa direção, enquanto conversava baixo com meu pai. Curtos foram os minutos que trocamos olhares carinhosos que nos denunciavam. Meu pai cortou a beleza do momento, falando alto, e me assustei. Talvez as medicações estivessem abalando também meus nervos. Não podia conviver com os gritos de meu pai, eram traumatizantes. Foi como um estrondo em minha cabeça que ouvi a voz de meu pai. Estremeci e levei a mão ao coração, mas não desmaiei. Andava com medo e sensibilidade à flor da pele, e sua voz ecoou pela sala. Na verdade, não era nada comigo diretamente, ele não me repreendia, pelo contrário. João Carlos, o barão de S. falou bravejando. Minha filha não era louca quando saiu da minha casa. Era saudável e bem inteligente para uma mulher. O professor Augustus pode comprovar, pois lecionou para ela, disse meu pai. Augustus se recompôs em segundos enquanto atravessava a sala para dar seu testemunho. Aprumou o corpo, caminhou decidido, com toda a graça que lhe era característica. Finalmente ele tinha oportunidade de me defender. Ri por dentro, enquanto a teoria de meu marido, finalmente, iria por água abaixo. Augustus me apoiaria, tinha certeza. Ele foi categórico, brilhante como sempre, e me defendeu com todas as forças de suas palavras. Eu era inteligente, sensível e dedicado aos estudos, me saindo muito bem nas provas. Disse ainda que se entristeceu por não continuar a minha educação, porque via em mim grande potencial para que eu me tornasse uma mulher de grande cultura. Sem querer denunciar que meu coração parava a cada elogio dele, fui me sentar na poltrona mais próxima às mulheres, mas ainda pude ouvir o que os homens conversavam. Eu estava ligeiramente tonta com os reencontros daquela manhã. José Maria se engasgava com suas palavras. Pela primeira vez, ninguém o escutava. Meu pai, que parecia preocupadíssimo comigo e com toda a situação, tentava, agora mais calmo, explicar que já vira mulheres em meu estado parecerem diferentes, mesmo depois que tinham um filho, demoravam muito para voltarem ao normal. Ele disse que enquanto a criança necessitasse de cuidados, seria bom que ele se acostumasse com a minha distância. Alguém argumentou que eu tinha acabado de conduzir a fazenda Castelnovo sem ajuda de ninguém, durante o tempo em que ele estivera viajando, e Leôncio inconsciente. Percebi pelo teor da conversa que não poderia falar nada em minha defesa,
ninguém queria saber a minha opinião ou testemunho. Ali era o que menos teria importância. Só tinha valor a opinião de um homem. Pensei sobre a situação de minha família agora que os escravos se foram. Meu pai, mãe e irmãos permaneceram ali naquela fazenda desfeita e saqueada. Demoraria tempo para repor o que tinham perdido. Constatei que por mais que me amassem não poderiam fazer nada sem o apoio de José Maria. Minha família deveria estar contando, de alguma forma, com a boa vontade de meu marido agora. Eu sabia que meu pai me defendera porque sabia que eu não era louca, mas nunca admitiria receber de volta uma filha separada, eu tinha certeza disso. Todos ficaram mudos e constrangidos por alguns momentos, esperando meu pai também atestar a minha sanidade e gravidez. Ele o fez eloquentemente, não dando chances para mais ninguém falar. Quando acabou e antes que José Maria retrucasse, minha mãe me chamou e a minhas irmãs para irmos ao oratório e nos segredou pelo caminho que aquela não era conversa para mulheres participarem. Assim, não me foi permitido ouvir o resto da discussão sobre meu destino, minha sanidade mental, nem sobre a análise que faziam do meu comportamento. Não gostava daquele oratório, mas não tinha escolha. Era o lugar onde tínhamos que ficar de castigo quando éramos crianças e não me trazia boas lembranças. Foi com olhar significativo que me separei de meu professor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. Chuva. É crime, aos olhos de Deus, o assassinato. Grande crime, pois que aquele que tira a vida de seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí está o mal. O Livro dos Espíritos, questão 746. Difícil a vida de aparências que experimentávamos naqueles dias. Meu pai e minha mãe nunca entenderiam minha situação e a de Augustus. Eu teria de ser muito sutil em tudo que fizesse, para não levantar suspeitas. Eles tinham de acreditar que eu me submetia a meu marido como era de se esperar de uma boa esposa, casada segundo as leis da igreja. Isso tudo era muito cansativo para mim. Fingir uma vida boa, fingir que não via as grosserias que meu marido falava ou fazia. Encenar uma vida que não levava. Tivemos de permanecer na fazenda de meu pai por aqueles dias por conta da chuva torrencial que não parava. A força das águas arrancara a pequena ponte que dava acesso a Castelnuovo. Eu agradecia mentalmente a Deus por isso. Não sabia nossa previsão de volta, nem se ele havia permanecido ali por alguma outra razão que não explicou. Após a discussão que tiveram na hora em que chegamos, já dava algumas ideias de que José Maria não estava satisfeito com o meu comportamento e, de alguma forma, estava cobrando de meu pai. Por sua vez, meu pai se indignara com a história da minha suposta loucura. Por incrível que pareça, ninguém veio me perguntar o que eu achava ou o que eu sentia. Restavam, na casa, poucos escravos para o serviço e Mina se desdobrava atendendo aos que lhe eram cobrados. Reparei que os mais velhos e mais chegados a nós tinham permanecido, talvez fossem mesmo contratados por salários hipotéticos de onde lhes seriam cobradas hospedagem e alimentação. Não eram detalhes do que caberiam a uma mulher saber. Minha mãe queria que eu estivesse dormindo junto ao pai do bebê, mas só de pensar nisso me dava asco. Adorei saber que José Maria requisitou um quarto de solteiro, o que significava que eu iria para o meu antigo quarto. Seria bom ter privacidade, queria conversar com Mina, saber de Lenita, e no meu quarto seria ideal. Logo descobri que Mina não tinha mais tempo para conversar, muito trabalho, ocupava-se com a comida da casa. Não conseguia saber nada sobre Lenita. Acho que a história de os escravos terem deixado a colheita do ano por fazer, tinha afetado também outros negócios em comum com meu pai e isso estava pesando nas reclamações do barão de Castelnuovo. Lucro, investimento e negócios, era tudo o que ele pensava. O que eu teria com isso? Estaria ele me devolvendo a meu pai enquanto eu estivesse grávida? Ou estava pensando em devolver-me após o nascimento do herdeiro? Senti um frio no estômago,
Aquele bebê era meu e de Augustus, mas eu tinha escolhido que ele fosse herdeiro de um homem que me prendia, que tinha ameaçado me matar. Como poderia ficar tranquila ali, naquele clima tenso de mudanças radicais na fazenda de meu pai? Quando contei a Lenita sobre a notícia da liberdade, não pensei na fazenda de meu pai, pensei apenas em Castelnuovo e em José Maria. Em todo caso, isso era uma consequência do que a princesa tinha feito, não poderia me culpar. Eles já deveriam estar preparados para que tudo ruísse de uma hora para outra. Meu marido agora tinha uma esposa que representava uma aliança com o prejuízo e teria de ajudar meu pai. Em meio às conjecturas sobre motivos e razões daqueles que me cercavam, lembrei-me de Augustus. Ou me dei conta da presença dele na mesma casa que eu, ali ao lado, na outra sala. A melhor coisa que me aconteceu nesse último mês foi a constatação de que ele me amava com o carinho e determinação que lhe eram característicos.